Financeiro Nacional. Eu coloquei até uma roupinha aqui séria, sabe? Bem arrumadinha, porque esse tema é muito importante e você vai escutar muito sobre ele, principalmente quando você vai começar a tomar decisões sobre investimentos. Então, vem comigo nessa série maravilhosa original Natplay, que é Introdução a Investimentos. Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à plataforma Natplay. E vamos lá, vamos entender o que significa o Sistema Financeiro Nacional e como ele afeta também a sua vida financeira. Vamos lá, o Sistema Financeiro Nacional é formado por órgãos e instituições, e essas instituições podem ser públicas ou privadas. E esse sistema, ele precisa funcionar bem, né? Todo mundo junto ali pra gente ter um sistema financeiro de qualidade. E ele é chamado de sistema porque dentro dele há várias partes que são órgãos e as instituições, né, que têm o seu papel específico para fazer funcionar o sistema como um todo. O sistema financeiro, ele tem duas principais funções. A primeira é a função de ser intermediador de recursos financeiros, ou seja, de ligar a parte que precisa de dinheiro, o agente deficitário, e a parte que tem dinheiro para emprestar, que é o agente superavitário. Tá? É importante você escutar, você vai escutar bastante essas frases aí, superavitário, deficitário, vai escutar bastante, então é legal você saber que nesse sistema financeiro existem essas duas funções, tá? Essas duas modalidades, né, que a gente precisa entender antes de tudo. E a outra seria a função de gerenciar recursos, porque a relação de emprestar e pegar dinheiro emprestado, ela precisa ocorrer de forma segura, né, e a gente tem que ter garantias que funcione. Então é necessário que os órgãos criem regras, fiscalize para que essas regras sejam cumpridas, até mesmo na parte de segurança de ambas as partes que estão fazendo essas transações. E para fazer essas duas funções, o sistema também conta com a ajuda de órgãos e instituições que são divididos em agente normativo, agente supervisor e o agente operacional. E aí, explicando bem rapidinho que o agente normativo, ele é responsável por estabelecer regras gerais, normas, leis para um determinado fim. Então, ele tem a finalidade somente para determinar, criar. Essa é a sua função, né? E a parte prática cabe a outro órgão, tá? E aí, quem faz parte desse agente normativo, né, que cria? A gente tem o Conselho Monetário Nacional, temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, tá? Eles são muito importantes e cada um tem uma norma, né, e cria algumas normas e regras somente para esses mercados mais importantes que a gente vai escutar bastante no nosso sistema financeiro. Depois do agente normativo, a gente tem o agente supervisor, que tem a função aí de supervisionar as diretrizes criadas pelo agente normativo e faz cumprir aí essas regras que foram criadas lá no normativo. E aí, quem faz parte desse agente supervisor? Temos o Banco Central do Brasil, e aí você vai ouvir falar muito sobre Bacen, BCB, né? Ele faz parte. Temos também a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, traduzindo, são órgãos que supervisionam o nosso sistema financeiro. E aí, depois do agente supervisor, temos também os agentes operacionais, que eles realmente o que fazem a intermediação aí acontecer de forma prática, né? Como as diversas instituições financeiras, como os bancos. Então, a gente consegue concluir que o agente normativo, ele cria normas e regras que devem ser seguidas. O agente supervisor, ele fiscaliza para ver se essas normas e regras estão sendo obedecidas. E as normas, né, e essas regras devem ser rigorosamente seguidas pelos agentes operacionais que ficam ali na operação. Mas tem um ponto importante, tá, sobre o agente supervisor, que ele também pode ter a função de praticar as regras criadas pelo agente normativo. E aí, quem fica, né, quem comanda às vezes, por exemplo, o agente normativo? São políticos ou indicados por políticos. Vou colocar aqui o primeiro exemplo, né, que é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema
financeiro. Quem comanda ele é, primeiro, o ministro da Economia, o secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central do Brasil. Então, assim, são ou políticos ou indicados por políticos. Por isso que política e finanças se misturam sim, porque afetam diretamente a nossa vida financeira. E aí, para você entender quem comanda o quê, quem é o diretor de quê, qual é a função de cada um detalhadamente, e para você entender também de como funciona o nosso sistema num todo, aí você vai ter que ir para o Nath Invest, que é para assinantes Premium ou Master. Então, se você quiser entender de forma intermediária e avançada sobre o sistema financeiro e como investir de fato, aí você assina a nossa plataforma do plano Premium ou Master para ter acesso ao Nath Invest, tá bom? Mas pelo menos você conseguiu entender que temos esses agentes que são importantes na nossa vida financeira, que afetam diretamente a nossa vida financeira e que também tem políticos dentro aí nesse sistema financeiro. Então não dá pra gente falar que política não se mistura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam bastante aí, comentem, vai ser ótimo poder ver os comentários de vocês e tirar as dúvidas. Beijinhos e tchau!